Saudações, concurseiro! Seja bem-vindo aqui ao canal de Estatística para Concurso. Quem vos fala é o professor Anselmo e estamos aqui para ver mais uma questão de concurso. Hoje nós vamos ver uma questão de probabilidade da temida banca Sebrasp, que utiliza aí o método de avaliação da CESP-UNB. Ou seja, a cada questão errada, você perde uma certa. E esse é o terror de todo concurseiro, e em estatística não é diferente. Mas é conhecendo a banca que nós vamos evitar aí esse erro e vamos evitar também chutar erradamente, né? Hoje nós vamos ver o enunciado de uma questão do concurso da Fundação Universidade de Brasília, realizado em 2011 pela CESP-UNB. Vamos ter uma noção bem breve aqui de evento equivalente. Vamos falar um pouquinho de evento equivalente. A cada questão é importante, né, nós aprendermos alguns conceitos probabilísticos. Vamos também ver, na verdade, relembrar a média da diferença entre variáveis aleatórias. Vamos falar também da variância da diferença entre variáveis aleatórias, um ponto bem interessante da gente revisar, apenas rever a propriedade. E finalmente nós vamos ver a distribuição de probabilidade da diferença entre x e y, sendo que x e y são distribuições normais. Bom, o enunciado da questão número 64, ele trazia lá duas variáveis aleatórias, sendo uma delas x1 com distribuição normal com média μ1 e uma variância sigma 2, 1, e também uma variável x2 com as mesmas características, distribuição normal, sendo que com média μ2, uma média aqui diferente da média da primeira, né? E uma variância também diferente. E x1 e x2 eram variáveis aleatórias independentes, o que é um conceito bem relevante em probabilidade e que nos ajuda a resolver bastante questões, muitas questões de concurso, né? Então, dada essas variáveis aleatórias, o item 64 pedia que você avaliasse se estava certo ou errado a seguinte afirmativa, né? A probabilidade de x1 ser maior do que x2 é igual a meio. Antes de resolver essa questão, vamos relembrar alguns aspectos relevantes. Primeiramente, vamos falar de eventos equivalentes. Eventos equivalentes também nos ajudam muito a resolver questões de concurso. Vejam que se A e B são eventos equivalentes, então A e B sempre ocorrem juntos. Isto é, né? Se A ocorreu, B ocorre. E vice-versa. Se B ocorreu, A também ocorre. Com isso, nós podemos afirmar que a probabilidade do evento A é exatamente igual à probabilidade do evento B, quando esses eventos são equivalentes, né? Note que, para nos ajudar a resolver a questão trazida aí no enunciado, sempre que ocorre que x1 é maior que x2, ocorre também que x1 menos x2 é maior que zero. Portanto, o evento x1 maior do que x2 é um evento equivalente a x1 menos x2 ser maior que zero. Portanto, nós temos que a probabilidade de x1 maior que x2 é igual à probabilidade de x1 menos x2 ser igual a zero. Aliás, ser maior ou igual a zero, né? Portanto, nós teremos aqui uma transformação nas variáveis x1 e x2 que nos ajudará na resolução desse exercício. Em se tratando de diferença e soma de variáveis aleatórias, é importante relembrar
duas propriedades, a da média e da variância. Ou seja, quando x e y são variáveis aleatórias independentes, é importante saber que se nós tivermos a esperança da soma ou a esperança da diferença entre essas variáveis aleatórias, isso será exatamente a soma das esperanças ou a diferença das esperanças. Trocando em miúdos aqui, se queremos a esperança de x mais y, nós sabemos que isso é exatamente a soma dessas esperanças. Essa é uma propriedade que eu vou apenas enunciar aqui, né? Não mostraremos para que essa aula não fique enfadonha, porque o objetivo é mostrar o cálculo da probabilidade. Da mesma maneira, se nós temos a variância da soma ou da diferença dessas variáveis aleatórias, isso será exatamente igual à soma das variâncias. E aqui nós temos um aspecto relevante. Quando nós temos a diferença entre duas variáveis aleatórias, note que a esperança de x menos y é exatamente a diferença dessas médias, isto é, a esperança de x menos a esperança de y. Ocorre que alguns alunos mais desavisados tomam essa propriedade da esperança da diferença entre x e y e repetem essa propriedade na variância. Isto é, comumente nós vemos o seguinte erro: a variância de x menos y é igual à variância de x menos a variância de y. Isso aqui está errado. Muitas vezes nós somos levados ou induzidos a esse erro, talvez por desatenção. O aspecto relevante é observar que x é uma variável aleatória. E nós estamos aqui exatamente diminuindo outra variável aleatória. Podemos aqui ilustrar e dizer que x é aleatório nos representa alguma incerteza. Nós não temos como determinar essa variável aleatória x. Ela não é determinística. Portanto, se você diminui outra variável aleatória, portanto, pela sua natureza, né, não determinística, ocorre que nós estamos diminuindo, estamos fazendo incerteza menos incerteza. Ora, se nós tínhamos aqui uma medida de variabilidade associada a x inicialmente, a medida de variabilidade associada à diferença entre x e y terá uma magnitude maior. Portanto, na variância de x menos y, lembre-se que você está fazendo uma operação com variáveis aleatórias, portanto, diminuindo incertezas, você, na verdade, adicionará aí mais variação no resultado da diferença entre x e y. Portanto, a variância entre x de x menos y, na verdade, é a soma das variâncias. Estamos adicionando aí variabilidade, né? Talvez assim fique mais claro, quando nós fazemos x menos y. Dito isto, outra propriedade muito importante, e agora já partindo para a resolução dessa questão, é o fato de que quando nós temos diferença entre duas variáveis aleatórias que seguem distribuição normal, elas também terão distribuição normal. E alguns exercícios aqui nesse canal a gente já viu provas semelhantes usando função geratriz de momentos. Mas, por enquanto, vamos apenas nos ater ao fato de que a diferença entre duas variáveis aleatórias normais independentes também segue uma distribuição normal. Com que média? Já vimos que a média será a diferença das médias, o que não ocorre com a variância. Não podemos dizer automaticamente
que a variância será a diferença das variâncias, e sim a soma das variâncias. Portanto, nós temos que x1 menos x2 segue distribuição normal, com que média? μ1 menos μ2. E, finalmente, a variância σ1 ao quadrado mais σ2 ao quadrado. Esse resultado é muito importante porque agora trabalharemos finalmente naquilo que o enunciado nos pediu. E para isso nós vamos usar o procedimento de padronização de uma variável aleatória normal. Veja que agora não temos duas variáveis aleatórias. Temos, na verdade, uma variável aleatória. Poderia aqui chamar x1 menos x2 de y. Vamos então partir para o cálculo da probabilidade. Veja então, vimos anteriormente que x1 maior que x2 é um evento equivalente a x1 menos x2 maior que zero. Portanto, temos aqui essa igualdade entre probabilidades. O fato relevante aqui é que já conhecemos a distribuição de x1 menos x2. Nesse momento, somos capazes de padronizar a fim de trabalhar, essa probabilidade para chegar à conclusão desejada nesse exercício. Note que, se usarmos o procedimento de padronização, lembre-se de que, se y segue uma distribuição normal com uma média μ e uma variância σ2, quando fazemos y menos a sua média dividido pelo seu desvio padrão, temos que esse resultado segue uma distribuição normal 0 e 1, também conhecida nas altas rodas de samba como distribuição normal padrão, comumente denotada por Z. Portanto, prosseguindo com a padronização, teremos o seguinte, a nossa variável x1 menos x2, menos a sua média, que é μ1 menos μ2, tudo isso dividido pelo desvio padrão, que é a raiz quadrada da soma de σ1 ao quadrado mais σ2 ao quadrado. E isso aqui será maior que 0 menos a nossa média dividido aqui pelo desvio padrão. Faltou aqui na digitação exatamente o desvio padrão da diferença entre x1 e x2, que nada mais é do que a raiz quadrada dessa soma aqui. Veja que o resultado, aqui temos a nossa distribuição normal padrão, que denotaremos por Z, e aqui teremos o resultado menos μ1 menos μ2 dividido pelo desvio padrão aqui da diferença entre x1 e y1. Vamos botar aqui o nosso desvio padrão. Com isso, teremos o seguinte resultado. Veja que temos aqui exatamente a probabilidade de Z ser maior que μ2 menos μ1 sobre o desvio padrão já mencionado, vou chamar aqui só de sigma. Como o μ2 é diferente do μ1, esse resultado aqui, sendo sigma um número positivo, nunca será igual a zero. E nós temos da distribuição normal padrão, apenas para relembrar, que a área de zero até o infinito é exatamente meio, assim como a área de menos infinito até zero também é meio. Ora, se esse resultado aqui não é zero, então a probabilidade de x1 maior que x2
não é igual à probabilidade de que z seja maior que zero. Por quê? A probabilidade de z ser maior ou igual a zero é exatamente meio. Portanto, nós podemos concluir que essa probabilidade aqui, vamos botar aqui de novo, o nosso desvio padrão, que faltou aqui na digitação, né? Vou chamar de sigma. Sigma é esse cara aqui. Bom, então essa probabilidade aqui é diferente dessa probabilidade que é igual a meio. Portanto, a probabilidade de x1 maior que x2 é diferente de meio. E nós chegamos aí à conclusão do exercício. Portanto, essa probabilidade ela não pode ser considerada igual a meio. Então, essa é a nossa questão de hoje. Eu espero que tenha ficado clara, apesar dos erros de digitação. Se você quiser adquirir materiais, envie aí o e-mail para o Concurseiro Estatístico, dá uma olhada na descrição dessa aula e veja todos os materiais que eu disponibilizo para você. Um grande abraço e até a próxima videoaula.